Qual será o destino que me aguarda além do último suspiro? A imortalidade da alma é uma realidade ou meramente um consolo para a mente temerosa? A possibilidade de renascer sob uma nova forma, será ela uma promessa ou uma mera ilusão? E quanto aos reinos eternos de esplendor ou de sombras, o céu e o inferno, serei eu acolhido em braços de benevolência ou lançado às profundezas do desespero? Estes enigmas se entrelaçam no pensamento humano, tecendo o véu misterioso que separa a vida daquilo que lhe sucede. Será a morte o ponto final da existência ou apenas a porta de entrada para uma odisseia espiritual desconhecida? Uma pesquisa realizada por uma emissora de TV dos Estados Unidos mostrou que cerca de 80% da população mundial acredita que existe vida após a morte e que a alma do ser humano é imortal. Alguns dizem que, quando o corpo morre, a sua alma se liberta e é direcionada para o purgatório. Lá, paga pelos seus pecados até o momento de ir para o céu. Outros creem que irão reencarnar em outro corpo e voltarão a viver na terra mais uma vez. E ainda há aqueles que acreditam que irão dormir em seus túmulos até a volta de Cristo. Enfim, há muita confusão em relação ao que acontecerá conosco depois da morte. Porém, toda essa discussão se torna desnecessária quando olhamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, pois ela nos traz as respostas para todas essas perguntas da humanidade. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 fatos sobre a morte que vão chocar você. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Ative o sininho para você receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Ok? Então, venha caminhar comigo. Ok, vamos lá. O primeiro fato: os mortos não podem ter contato com os vivos. Outro pensamento muito comum entre as pessoas de diversas culturas e religiões é o de que as pessoas mortas continuam influenciando na vida daqueles que estão vivos e que podem revelar a elas coisas que estão ocultas. Um filme muito conhecido que retrata muito bem essa situação é o filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Mas isso não está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Veja o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Isso mostra que quem morre deixa de ter qualquer tipo de influência aqui na Terra e, consequentemente, não pode ter nenhum tipo de acesso aos vivos. Por isso, quando você ouvir alguma história de que uma pessoa falecida enviou um recado do além para alguém vivo através de um médium ou qualquer outro tipo de mensageiro, não acredite, pois ainda que seja reconfortante, não é a pessoa quem está transmitindo a mensagem. A Bíblia diz que Satanás se transforma até mesmo em um anjo de luz para enganar as pessoas e afastá-las dos caminhos do Senhor. Além disso, Jesus contou na parábola do Lázaro e do rico que existe um grande abismo entre os vivos e os mortos, de forma que não conseguimos acessar os mortos, e eles não podem ter contato conosco. O segundo fato: depois da morte, o nosso espírito volta para Deus. Não é raro vermos em filmes e séries casos de espíritos de pessoas que ficam vagando pelo mundo, cuidando dos vivos ou simplesmente lhes causando terror e medo. Também é comum encontrar em livros e até novelas histórias de almas que reencarnaram em outros corpos para continuarem sua peregrinação pela Terra. Mas tudo isso não é nada mais que ilusão, porque a Bíblia nos garante que quando nós morrermos, o nosso corpo voltará a ser pó, como era no início, e o nosso espírito voltará para Deus. Veja o que está escrito: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E algo muito interessante que você precisa saber é que quando Jesus voltar, nós seremos transformados e estaremos com Ele em nosso próprio corpo, onde poderemos tocar as pessoas que amamos, reconhecê-las e até nos alimentarmos. Seremos pessoas reais, e não espíritos desencarnados que ficam vagando por aí.
Isso fica bem claro em Lucas capítulo 24. A Bíblia diz que, depois de ressuscitado, Jesus apareceu entre os discípulos. E quando eles o viram, ficaram surpresos e achavam que estavam vendo um espírito. Mas Jesus disse: "Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: "Vocês têm aqui algo para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. O terceiro fato: quando o cristão morre, vai direto para a presença de Jesus. Se você já entregou a sua vida para Jesus e o recebeu como Salvador, a sua alma vai para onde Cristo está quando você morrer. Foi isso que Cristo disse para o ladrão, que estava crucificado ao lado dele: "Hoje você estará comigo no paraíso." Na Bíblia, a palavra paraíso e também a frase seio de Abraão, que lemos em Lucas 16, versículo 22, eram duas expressões usadas pelos judeus para simbolizar o estado de felicidade e descanso que o fiel teria após a sua morte. E nesta passagem do ladrão da cruz, Jesus afirma que esse estado de felicidade e descanso é ao lado dele. E no livro de Atos, também lemos que Estevão, pouco antes da sua morte, viu Jesus em pé no céu à direita de Deus, pronto para recebê-lo. Então, enquanto estava sendo apedrejado, Estevão disse: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." Ou seja, o espírito de Estevão, na mesma hora em que deixou seu corpo, foi para a presença de Jesus. E por último, nós temos também o ensino do apóstolo Paulo. No final da sua vida, Paulo estava preso e aguardava o dia da sua morte. Mas ele não tinha medo de morrer. Pelo contrário, esperava ansiosamente por estar com Jesus e disse: "Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor." Isso mostra que Paulo tinha certeza de que no momento em que ele morresse, o seu espírito iria para junto de Cristo. Então, nesses três casos, percebemos que assim que o cristão morre, ele vai imediatamente para onde Jesus está. O quarto fato: os corpos dos cristãos dormem depois da morte. A tradução da palavra dormir na Bíblia tem dois sentidos diferentes. O primeiro diz respeito ao período de repouso que todos nós passamos diariamente. Já o segundo trata da morte do corpo, como aconteceu com Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus 4 dias depois de morrer. Vamos ver o que está escrito em João capítulo 11. Jesus disse: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo." Seus discípulos responderam: "Senhor, se ele dorme, vai melhorar." Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: "Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele." Olha isso, irmãos. É importante saber que a palavra dormir na Bíblia se aplica somente aos cristãos. Vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. "Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram." Os corpos dos fiéis são descritos como dormindo, numa linguagem simbólica muito comum no Novo Testamento, para se referir ao corpo daqueles que morreram antes da volta de Jesus, e nunca para o espírito e a alma. Ok, a prova disso está no versículo 52 de Mateus capítulo 27, que diz assim: "Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que dormiam foram ressuscitados." Este trecho de 1 Tessalonicenses é, na verdade, um dos mais intrigantes e cheios de esperança que encontramos na Bíblia. Ele fala diretamente ao coração de quem já perdeu alguém querido e se vê assombrado pela dor da perda. O apóstolo Paulo aqui não está apenas oferecendo um consolo. Ele está nos apresentando um vislumbre do que Deus tem planejado para o futuro daqueles que creem.
Quando Paulo fala sobre os que dormem, ele usa uma metáfora poderosa para descrever a morte, que é bastante diferente da maneira como a morte é vista pelo mundo. Para muitos, a morte é o fim, um abismo de escuridão e esquecimento. Mas, segundo a visão bíblica, a morte é apenas um sono temporário para o corpo, enquanto o espírito e a alma permanecem vivos, aguardando a ressurreição. A promessa que Paulo revela é de tirar o fôlego. Deus trará, por meio de Jesus, aqueles que nele dormiram. Isso significa que, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos, aqueles que morreram crendo nele também serão trazidos de volta à vida na sua vinda. Essa é a esperança que transcende a dor da morte, uma esperança de reencontro, de restauração e de vida eterna. Mas Paulo vai além, dando mais detalhes sobre esse evento extraordinário em outros textos, como em 1 Coríntios 15, onde ele fala sobre a transformação dos corpos. Os corpos que eram mortais e sujeitos à corrupção serão transformados em corpos imortais e incorruptíveis. Isso é algo que desafia a nossa compreensão, uma mudança tão radical que só pode ser obra do poder divino. O momento da ressurreição descrito em Mateus 27, 52, onde os sepulcros se abriram e os santos ressuscitaram, serve como uma prévia, uma amostra do que está por vir de forma mais abrangente e gloriosa. É uma demonstração do poder de Deus sobre a morte e uma garantia das promessas feitas para o futuro. Essa perspectiva bíblica sobre a morte e a ressurreição é intrigante, porque nos desafia a olhar além do que podemos ver e entender. Nos convida a confiar em promessas que superam as limitações deste mundo. Nos momentos de luto e saudade, essas palavras trazem consolo e esperança, nos lembrando de que a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Portanto, enquanto caminhamos nesta terra, mesmo enfrentando a dor da perda, podemos nos apegar à promessa de um futuro glorioso. Um futuro onde não haverá mais lágrimas, nem dor, onde a morte será definitivamente derrotada e onde poderemos viver eternamente na presença de Deus. Isso não é apenas consolador, é absolutamente transformador. Nos motiva a viver com esperança, a amar intensamente e a guardar firmemente a fé, sabendo que o melhor ainda está por vir. E o quinto fato: os corpos dos cristãos acordam na volta de Jesus. Talvez você esteja se perguntando, por que os nossos corpos físicos dormirão? Por acaso, um dia eles irão acordar? De acordo com a Bíblia, sim. Em 1 Coríntios capítulo 15, está escrito que, após o soar da última trombeta, no fim dos tempos, os corpos físicos de todos os cristãos que morreram um dia irão ressuscitar, serão transformados e se tornarão incorruptíveis. Então viveremos com Cristo e governaremos com Ele o seu reino aqui na terra. Leia comigo o que o apóstolo Paulo escreveu. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém, irmãos? Este conceito, tão bem detalhado por Paulo em 1 Coríntios, nos leva a um território cheio de mistério e esperança. É uma daquelas verdades que fazem a fé cristã não apenas uma crença, mas uma aventura épica rumo ao desconhecido prometido por Deus. Pense só, um dia, ao som de uma trombeta celestial, algo extraordinário acontecerá. Não é uma cena comum, é um evento que mudará o curso da história e da eternidade. A ideia de que nossos corpos físicos, que agora são vulneráveis à dor, ao envelhecimento e à morte, serão transformados em algo incorruptível e imortal, é, para dizer o mínimo, alucinante. Significa que tudo o que conhecemos sobre a nossa existência está prestes a ser elevado a um nível totalmente novo, onde a fragilidade é substituída pela eternidade.
E isso não é um conto de fadas, é uma promessa divina. Mas o que isso realmente significa para nós hoje? Em primeiro lugar, é uma lembrança de que a vida é mais do que apenas o aqui e agora. Nossas lutas, dores, vitórias e alegrias são apenas o começo da história. O apóstolo Paulo está nos dizendo que haverá um grande finale, um momento de transformação tão radical que será como acordar de um sono profundo para uma nova realidade, uma realidade onde a morte não tem mais poder. Isso também nos dá uma perspectiva sobre o valor da vida e do corpo. Em uma cultura obcecada pela juventude e pela beleza, a promessa da ressurreição nos lembra que nosso valor não está na perfeição física, mas naquilo que somos diante de Deus. Nosso corpo, mesmo destinado a morrer, é importante o suficiente para Deus prometer sua restauração e transformação. Além disso, essa promessa é um convite para vivermos com esperança. Em momentos de luto, ou quando enfrentamos o medo da morte, podemos nos apegar à certeza de que a morte não é o fim. Há uma continuidade, um futuro garantido não por nossos méritos, mas pela vitória de Cristo sobre a morte. Isso muda tudo. Muda a maneira como enfrentamos nossos dias, como lidamos com o luto e como vivemos nossa fé. Finalmente, o despertar dos corpos na volta de Jesus é um chamado à ação. Sabendo que este mundo não é tudo o que existe e que um dia seremos transformados para viver eternamente com Cristo, somos incentivados a viver de uma maneira que reflita essa esperança eterna. Significa buscar a justiça, amar o próximo e espalhar a boa nova da ressurreição. Em resumo, essa promessa de transformação e ressurreição não é apenas um final feliz para a história da humanidade. É o ponto culminante de um plano divino que começou desde a criação do mundo. É uma promessa que nos dá força hoje e uma esperança inabalável para o futuro. E quando esse dia chegar, quando a última trombeta soar, estaremos prontos para acordar para a eternidade, livres da corrupção e vestidos de imortalidade para sempre. Não importa se o seu corpo foi enterrado em um cemitério, se foi cremado e teve suas cinzas espalhadas, se foi devorado por algum animal ou simplesmente desapareceu. Quando a trombeta soar, todas as partículas do corpo irão se reunir e se apresentar ao Senhor. E outra coisa interessante que vai acontecer neste momento é que os corpos ressuscitados se encontrarão com os corpos daqueles que estavam vivos quando Jesus voltar, e todos nós teremos corpos glorificados como o de Jesus. Imagine só, um dia, sem aviso, o som de uma trombeta ecoará por todos os cantos do mundo. Esse não será um som qualquer, mas o anúncio de um evento sem precedentes na história da humanidade. De acordo com as Escrituras, esse será o momento em que algo extraordinário acontecerá: a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Essa ideia pode soar como algo saído de um livro de fantasia, mas está firmemente enraizada nas promessas bíblicas. O mais incrível de tudo é a maneira como a Bíblia descreve esse processo de reunificação e transformação. Não importa o que tenha acontecido com o corpo físico após a morte. Naquele momento decisivo, cada partícula, cada átomo que um dia fez parte dos fiéis, será reunido. É uma promessa de restauração total, que ultrapassa os limites do que normalmente consideramos possível. Agora pense sobre o significado disso. Em um mundo onde a morte parece ser o fim definitivo, a Bíblia nos oferece uma visão completamente diferente. Ela nos fala de um futuro onde não apenas continuaremos a existir, mas seremos restaurados à perfeição. E não estamos falando de uma existência etérea ou espiritualizada. Estamos falando de corpos físicos, tangíveis, mas transformados e glorificados, livres de doenças, do envelhecimento e da morte. O conceito de corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus após sua ressurreição, é fascinante. Jesus não voltou como um espírito intangível. Ele ressuscitou fisicamente, capaz de comer, de ser tocado e até mesmo de mostrar as marcas da crucificação como prova de sua identidade. Mas ao mesmo tempo, ele era capaz de aparecer em lugares fechados e de subir aos céus. Essa natureza híbrida, tanto física quanto glorificada, é o que nos espera.
Esse encontro dos ressuscitados com os que estiverem vivos na volta de Jesus será um evento de alegria indescritível. Famílias e amigos separados pela morte serão reunidos. Imaginem as lágrimas de alegria, os abraços apertados, a incredulidade transformada em louvor. Será um momento de redenção, de realização das promessas divinas, onde cada lágrima será enxugada e o sofrimento não será mais lembrado. Além disso, essa transformação nos prepara para viver no reino de Deus, para governar com Cristo e desfrutar da nova criação que Ele prometeu. Seremos capazes de explorar, aprender e crescer sem as limitações que agora enfrentamos. A eternidade não será um tédio infinito, mas uma aventura contínua, cheia de amor, conhecimento e descoberta. Portanto, essa promessa bíblica não é apenas sobre escapar da morte. É sobre a restauração de todas as coisas, sobre justiça e sobre a realização do propósito pelo qual fomos criados. É uma visão que dá sentido ao presente e esperança para o futuro, incentivando-nos a viver de maneira que reflita essa gloriosa esperança. E quando a trombeta soar, estaremos prontos para o que será, sem dúvida, o capítulo mais emocionante da nossa existência. Então, irmãos, é normal termos dúvidas e medos em relação à morte. E muito disso acontece porque nós não sabemos ao certo o que irá acontecer conosco quando a nossa vida aqui na Terra chegar ao fim. Mas a palavra de Deus é muito clara e nos traz muito conforto a respeito desse momento em que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos passar. A morte, meus irmãos, não é o fim. Jesus morreu e ressuscitou para que todos os que creem nele possam ter a vida eterna, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Por isso, creia na promessa que Cristo te faz hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Diante de uma realidade tão misteriosa quanto a morte, é compreensível que surjam dúvidas e temores. Afinal, encarar o desconhecido sempre provocou no ser humano uma certa inquietação. Mas, como bem nos lembra a passagem citada, a Bíblia nos oferece uma perspectiva diferente, uma visão que transforma o fim aparente em um novo começo, repleto de esperança e promessas. Quando refletimos sobre as palavras de Jesus, "Eu sou a ressurreição e a vida", somos convidados a ver além dos limites do nosso mundo físico. Jesus não está apenas falando sobre vencer a morte no sentido literal. Ele está falando sobre uma transformação tão profunda que transcende nossa compreensão terrena. A vida eterna mencionada aqui não é simplesmente uma extensão dos nossos dias na Terra, mas uma qualidade de existência completamente nova, na presença de Deus, onde o sofrimento e a dor não têm lugar. Essa promessa nos dá uma nova lente através da qual podemos ver a vida e a morte. Não precisamos nos agarrar desesperadamente a cada momento como se fosse nosso último, nem ver o fim da vida como uma perda irreparável. Em vez disso, somos encorajados a viver plenamente, sabendo que cada experiência, cada alegria e cada desafio são partes de uma jornada maior que não termina aqui. Isso não significa que o luto ou a saudade deixem de existir. Afinal, somos seres humanos, criaturas emocionais que formam laços profundos. Mas mesmo no meio da dor, podemos encontrar um consolo inabalável na promessa de um reencontro, em uma realidade onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Além disso, essa esperança pode mudar a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Saber que a morte não tem a última palavra nos liberta para amar mais livremente, agir mais corajosamente e perdoar mais prontamente. Nos inspira a buscar significado e propósito, não apenas para benefício próprio, mas como uma forma de refletir o amor de Deus neste mundo. Portanto, ao enfrentarmos as incertezas da vida e a inevitabilidade da morte, podemos nos apegar firmemente à promessa de Jesus. A fé na ressurreição e na vida eterna oferecida por Ele não é um mero consolo diante do medo do desconhecido. É a base para uma vida vivida com esperança, propósito e amor incondicional.
Então sim, podemos crer na promessa de Cristo, não como um ato de negação da realidade da morte, mas como a afirmação mais profunda da vida que ela realmente representa. Creia nisso, e a paz que excede todo entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.